imagens para deficientes visuais. Saiba como funciona a audiodescrição e quais são os desafios da implantação no Brasil. Moradores da segunda maior favela da América Latina contam suas histórias de vida. É a segunda reportagem da série sobre o sol nascente. As manifestações já tomaram conta de todo o Brasil. No centro político do país, mais de 100 mil pessoas se reuniram nas últimas 2 semanas para protestar. Na segunda série sobre a Copa, o campus acompanha como está o atendimento aos estrangeiros. Começa agora mais uma edição do campus. Olá, eu sou Laís do Vale. E eu sou Thalita Morim. Você já ouviu falar em audiodescrição? É uma ferramenta que permite que os deficientes visuais acompanhem filmes, novelas e peças de teatro. A repórter Celina Guerra mostra para a gente como é feito este trabalho. Dia ensolarado. Veículos circulam por uma avenida movimentada. Semáforo fechado para pedestres. O áudio que você escuta é do filme Uma Vela para Darío. Ele é um pouco diferente dos filmes tradicionais. Possui a audiodescrição, que é uma ferramenta que permite aos deficientes visuais acompanhar filmes, novelas e peças de teatro. A professora Soraya Alves explica a técnica. E você tem que fazer a descrição das cenas, né? Essa descrição, preferencialmente, não se sobrepor aos diálogos, né? Já que a parte auditiva, né? É a parte mais importante para a pessoa cega, né? Uma norma do Ministério das Comunicações obriga as emissoras de TV aberta a transmitir 2 horas de programação semanal audiodescrita. A determinação está em vigor desde julho de 2011. Apesar de grandes emissoras cumprirem a decisão, a audiodescrição só está disponível nos aparelhos de TV que recebem sinal digital. O cronograma prevê a implantação gradativa da ferramenta. A meta é atingir 20 horas de programação semanal em 2020. Tiago Barros diz que a audiodescrição tem importância fundamental para os cegos. Ele é deficiente visual que conseguiu aprovação em concurso público e trabalha como agente administrativo no Ministério das Cidades. Tiago queixa-se que os horários dos programas com audiodescrição são desfavoráveis. Um horário que não é tão interessante para todo mundo, né? Então, às vezes, por exemplo, o horário que já é meio tarde, que a pessoa às vezes tem necessidade de dormir mais cedo, né? E para ela seria interessante, não sei, ou até colocar pela manhã, por exemplo, para as crianças, né? Um desenho com audiodescrição, né? O Grupo Acesso Livre criou um modelo com técnicas para serem usadas na audiodescrição no Brasil. É um projeto de extensão ligado ao Departamento de Letras da Universidade de Brasília. Hoje, o grupo conta com mais de 30 participantes, entre alunos de diversos cursos da universidade, e funciona na ala sul do campus Darcy Ribeiro. Aqui a gente tem a sala, que a gente tem usado o laboratório do LEA, não é? E aqui os alunos já estão treinando, né, a audiodescrição. Aqui no caso, a gente tem alunos bolsistas de diversas modalidades, como eu já tinha falado antes, de IC, de bolsa permanência, extensão. E hoje a gente está fazendo uma oficina, né? E todos estão fazendo a audiodescrição de um filme, aprendendo a mexer no software e já dando as suas sugestões, né, de como descrever certos trechos. Diogo Alexandre participa do grupo Acesso Livre e já trabalhou profissionalmente em eventos com audiodescrição simultânea. É um mercado que está em ascensão. As pessoas ainda estão se qualificando, ainda tem pouquíssimas pessoas qualificadas, né, para atuar na área. E é um mercado que está precisando mesmo de profissionais, né, que se dediquem a isso. Sofia Fiore também faz parte do grupo. Ela pretende usar a técnica da audiodescrição futuramente no trabalho. Eu acho que esse projeto de audiodescrição é muito importante na minha área, porque eu quero trabalhar com a educação inclusiva. Eu acho que a audiodescrição é um recurso audiovisual que pode ajudar bastante nessa área da inclusão dentro das escolas. Tomás Pereira colabora com o grupo revisando os roteiros escritos pelos alunos. Ele é deficiente visual e, por isso, tem função importante para a qualidade do grupo. Bom, o pessoal faz os roteiros, aí trazem para a reunião e eu comento, assim, falo assim,
alguma coisa que tá bom, o que deve melhorar, eu faço minhas observações assim na própria reunião. Aqui um filme de cinema mudo, dos primeiros filmes, que é totalmente visual, sem diálogo. Se não tiver audiodescrição, a pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo, só escuta aquela música, né? Sei lá, aquela música lá e não tem a menor ideia de o que está acontecendo assim, né? No cenário. Então, é de suma importância. A profissão está sendo regulamentada, né? Está tendo essa exigência e também estão tendo audiências públicas no sentido de tornar o teatro acessível, né? Enfim, espetáculos, tudo. Há uma movimentação bastante grande, eu acredito, né? E eu acho que num futuro próximo, a demanda por profissionais da área vai ser bem grande. Hoje, na série sobre o Sol Nascente, vamos conhecer um pouco da história dos moradores. Eles lutam para conquistar melhorias e alimentam a expectativa de regularizar os lotes da região. O termo favela ficou conhecido no mundo todo. As mais famosas talvez estejam no Rio de Janeiro. E por isso, no imaginário da maioria dos brasileiros, elas sejam compostas por casas empilhadas sob morros. A segunda maior favela do Brasil, no entanto, não cresceu para cima. Em aproximadamente uma década e meia, os lotes do Sol Nascente tomaram conta da região, que começa no local conhecido como Pessul e vai até o Setoró, da região administrativa de Ceilândia. Hoje, são 61 mil habitantes. Quando os meus parentes compraram aqui, aí um foi passando notícia para o outro, né, que era barato, que valia a pena a gente investir, a gente comprou e veio morar aqui. Lá era mais confortável, não tinha tanta terra, nem tanta bagunça, mas, em compensação, tinha que pagar aluguel que cada vez aumenta mais. A escola da região, que era rural, precisou sofrer alterações com o crescimento desordenado do local. O colégio se tornou urbano na tentativa de acompanhar as novas necessidades dos moradores. Ao total, são aproximadamente 600 vagas para as crianças. Em janeiro, os pais acabam dormindo na fila, a demanda é muito grande, a gente precisaria de uma escola, pelo menos o dobro dessa, para atender a nossa comunidade. Ao ver que as crianças precisavam de mais atividades extra-classe, a servente da escola, Eni Andrade, percebeu que podia fazer algo pela comunidade. Mesmo acordando cedo e trabalhando o dia todo, Eni Andrade ainda encontra força no fim do dia para buscar alternativas de lazer e cultura para as crianças. Ela se tornou líder comunitária. Aqui no Sol Nascente não tem nada de bom para a criança, nada. Só a não ser a escola. A escola, você sabe que a pessoa gosta de estudar, mas chega uma hora que cansa, né? Não quer estudar, né? Então aí eu tento arrumar lazer, tento ensinar eles a andar de perna de pau, brincadeiras do saco, essas coisas assim, entendeu? Que eu tento trazer para eles para pelo menos esparecer. Caminhando pelo Sol Nascente, percebe-se que nenhum ônibus circula pelas ruas esburacadas da região. Além dos buracos, a grande quantidade de lixo impressiona quem visita pela primeira vez. O que para a maioria das cidades é um grave problema, aqui se tornou fonte de renda. Onde tem lixo, se vê catador. Em busca de um diferencial, André Luiz apela para o extravagante. O carrinho de mão do catador é todo ornamentado e tem som, divertindo quem passa pela rua. A gente trabalha com separação de garrafas. Separa a garrafa, balde bacia, latinha. E a gente tira o sustento daí. Mário Oliveira dos Santos chegou ao Sol Nascente há 8 anos. No lote que construiu uma casinha, Mário montou também um centro de reciclagem. Durante todo o momento em que a equipe de reportagem esteve no local, sempre tinha alguém chamando por Mário para vender matéria-prima. O negócio deu certo. Hoje, o centro emprega 5 pessoas e, por semana, saiu uma caçamba com aproximadamente 5.000 quilos de material. A ideia surgiu com um amigo meu, que já mexia com isso também, inclusive reside também no próprio trabalho, que é a mesma função minha. Só que o dele fica na cidade satélite mais urbanizada, né, já, que é a Ceilândia. Quer dizer, o que é Ceilândia? Só que lá já é urbanizado, já é mais antigo. Aí eu tive essa ideia. O trabalhador autônomo Antônio Furtado Batista viu na região a esperança de não precisar mais pagar aluguel. Em 2000, ele comprou de grileiro um lote onde construiu a casa para morar com a família. Enquanto chega gente. Aí já virou cidade mesmo, né? Só falta regularizar. Eu queria que ele regularizasse.
Há 2 anos, os lotes começaram a ser regularizados. Hoje, 1/3 das pessoas da região possuem os imóveis reconhecidos pelo GDF. O sistema de ingresso na Universidade de Brasília, através das cotas raciais, completa 10 anos. Nesse período, mais de 5.000 alunos ingressaram na UNB pelo programa. E agora a universidade vai reavaliar o sistema de cotas. O campus traz para você um balanço sobre os resultados desses 10 anos. A Universidade de Brasília foi a primeira a adotar o sistema de cotas, posto em prática no segundo semestre de 2004. Desde então, 5.137 alunos ingressaram pelo programa. Desses, 1.704 já se formaram. No segundo vestibular deste ano, 850 vagas, 20% do total, foram destinadas às cotas para negros. 10 anos após a aprovação do sistema, o perfil dos alunos mudou. Sem a iniciativa, a UNB teria cerca de 70% menos alunos negros. Arthur de Souza Ribeiro, 16 anos, concorre a uma vaga para o curso de enfermagem por cotas. No início da sociedade brasileira, teve uma marginalização do negro. E assim, eu já enfrentei situações em que eu fui colocado assim, meio que olhado de lado, justamente porque eu era negro. Inclusive na escola e tal, sacou? Meu irmão também já aconteceu isso uma vez com ele. Então, para mim significa bastante esse sistema de cotas, porque às vezes aquela pessoa que me botou de lado, me vê na faculdade, para mim é muito melhor do que realmente simplesmente entrar assim junto com a pessoa. A estudante do segundo semestre de arquitetura, Ana Maria Sena, conta que antes de entrar na UNB temia sofrer preconceito se fosse aprovada por cotas. Um professor a convenceu a tentar o vestibular pelo sistema. Eu não pretendia fazer arquitetura nem nada porque o argumento era muito alto. Eu ia fazer, acho que história ou artes. Eu acabei optando por arquitetura e acabei passando. Os estudantes que enfrentam dificuldades podem procurar o programa Afroatitude do Centro de Convivência Negra da UNB. O projeto promove encontros semanais abertos para todos os estudantes. Bolsas permanentes são oferecidas em troca da realização de atividades de pesquisa, ensino e extensão. Eu só tive a oportunidade de começar trabalhos científicos a partir do momento que eu entrei no Afro, que foi acredito no meu 4º semestre. Eu iniciei um trabalho junto com o Laboratório de Gestão do Esporte, lá na Educação Física, e foi justamente por causa do trabalho que eu fazia aqui no Afro. Valdene Costa coordena o grupo e é ex-aluna da UNB por cotas. Em 2007, ela entrou no curso de História e conta que muitas coisas mudaram desde então. Quando eu entrei, a gente tinha ainda o número de cotistas ainda era bem menor, entendeu? Assim, você tinha menos pessoas negras circulando na universidade. Hoje a gente tem mais. Com relação a discussões, assim, eu também acho que hoje isso é algo, apesar de hoje já é consolidado, não é mais espaço para discussão, né? Já é consolidado, mas isso acaba meio que sendo de uma certa forma mais debatido. Não era debatido isso, pelo menos não na história. A professora da Faculdade de Comunicação, Dione Moura, que integrou a comissão de implementação do sistema na universidade, avalia positivamente a primeira década de cota. No entanto, durante esse período, houve algumas dificuldades a serem vencidas. Foram muitos desafios, né? Porque o primeiro deles foi a opinião pública admitir que a política era necessária, né? Que era uma política importante. E aí, ao não admitir, os argumentos eram vários. Primeiro, de que não existia desigualdade racial no Brasil, ou que num lado ou por outro lado existe, mas a gente tem que resolver pelo âmbito social e não pelo recorte racial, ou a ideia de que você iria reduzir a qualidade do ensino na universidade, porque traria pessoas desqualificadas para estudar. O que eu quero frisar não é verdade, não foi verdade. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade já recomeçou a discussão sobre os rumos do programa. O debate é apoiado na decisão do Superior Tribunal Federal, que no ano passado considerou o modelo atual da UNB constitucional. Mais de 1 milhão de pessoas que moram em Brasília são de outras regiões do país, metade delas do Nordeste. É o que demonstra a pesquisa feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal. A maioria vem em busca de novas oportunidades de vida e trouxe marcas de sua cultura. Conheça agora a história desses nordestinos que fizeram de Brasília o seu segundo lar. Quando eu vim da minha terra foi com dor no coração. Quando eu vim da minha terra...
Há 53 anos, na inauguração da capital do país, os caminhos que levavam ao Planalto Central fizeram cruzar no centro-oeste pedaços de todo o Brasil. Entretanto, o Nordeste deixou aqui uma grande marca. Os nordestinos são hoje a maior parte dos imigrantes que moram no Distrito Federal. Meu nome é César, eu vim de Garanhuns, Pernambuco. Eugênio Batista Lima. Eu nasci numa cidade chamada Serrinha, Bahia. Eu sou Maria de Lourdes Rodrigues Macedo, de São Luís do Maranhão. Meu nome é Leandro, de Itabuna, Bahia. Newton, e eu sou de Juazeiro do Norte, Ceará. São ao todo mais de 530 mil nordestinos morando no DF. Gente como Niuza Ana da Conceição, de 65 anos. A paraibana é moradora de Brasília há mais de 4 décadas. O dinheiro que nós viajamos de lá era pouco. Não dava para nós pagar restaurante para dormir. Nós dormíamos no chão. Com 3 filhos pequenos e abandonada pelo marido. Quando eu cheguei, ele tinha viajado, uma viagem surpresa, e eu não sabia. Niuza foi à luta. Toda a vida trabalhei, nunca me faltou nada. Hoje eu tenho meu comércio, estou com uns bancos aí na feira, trabalho, entendeu? Dá para me sustentar. Comprei minhas coisas que eu gosto, já me adaptei aqui. Já. Eu vou lá para passear, mas para morar... Na época da construção da capital, mais de 15 mil nordestinos vieram para Brasília em busca de emprego na construção civil ou fugindo da seca. Tinham sonhos de construir uma vida nova. Se no início da construção de Brasília, o total de moradores não nascidos aqui era de 100%, meio século depois, as coisas estão diferentes. Metade da população é hoje natural do Distrito Federal, a outra metade é de imigrantes, advindos da parte mais seca e árida do país. Ao contrário de Dona Niuza e outros milhares que vieram em busca de sobrevivência, a pesquisa da Codeplan indica uma nova geração de nordestinos. Eles vieram em busca de vagas em empresas públicas, serviços terceirizados e vagas em universidades. É o caso de Lucas Facó, que saiu de Fortaleza para estudar aqui, na Universidade de Brasília. Lá, assim, tem muito essa cultura de fazer vestibular fora, assim. Quando eu morava em Fortaleza, eu nunca via as coisas que eu estava fazendo, assim, a minha vida diária, como coisas nordestinas ou tradições nordestinas, né? Eu só fui descobrir que eu era nordestino quando eu vim pra cá, né? Continuo a comer muito cuscuz, é uma coisa que eu faço quase todo dia, assim. E que aí, quando eu cheguei aqui, todo mundo brincou, assim, mas todo mundo lá na República hoje em dia é viciado em cuscuz. A cultura nordestina já faz parte do dia a dia dos brasilienses. Há até espaço no calendário da cidade para celebrações típicas. A Casa do Cantador, na Ceilândia, é exemplo disso. Ela foi inaugurada há 26 anos e comprova a influência desta população na formação de Brasília. A casa serve de palco para festas de diversos tipos, entre elas a Noite do Repente. O intuito também é essa interação de cantadores que moram aqui em Brasília, que não são profissionais, não vivem especificamente da viola, e a plateia, no momento que é formada, eu passo com um bloco para que eles sugiram, façam sugestão de temas, motes para que os cantadores desenvolvam. Eu diria que seria a personificação das lembranças das pessoas que deixaram seus estados. Outra representante do Nordeste na capital é a Rádio Asa Branca Brasil. Ela tem programação especialmente voltada para a arte do repente. De segunda a sexta-feira, às 11 horas, o programa Desafio de Viola apresenta canções dos poetas Zé Moacir e Djalma Faustino. Desafio de Viola está entrando no ar pela Rádio Asa Branca Brasil, levando até vocês a poesia nordestina. Os dois são nordestinos e dedicam a vida a cantar o improviso no Distrito Federal. A fama de Brasília, na época, era uma febre constante. Todo mundo só falava em Brasília e eu vim e gostei também, né? De adoecer da febre. Aí fiquei por aqui. Eu vim morar em Brasília, que eu achei melhor aqui, né? Achei melhor, que tem muito nordestino, aqui se divulga mais a cantoria aqui, a cultura é mais divulgada aqui. Aí estou aqui por causa disso. Quando a falta aperta a saudade, né, eu vou ao Nordeste, que é para comer buchada de bode feita pela cearense que tem a mão abençoada para fazer. O poeta repentista toda a vida foi assim, cantando para o pessoal, e hoje tem perto de mim, tem Roberta e Ana Júlia e a jovem Yasmin.
O estádio e hotéis de Brasília já estão prontos, mas será que nossos serviços como transporte e sistema bancário também estão? É o que nossa colega francesa, a repórter Charlotte Derouan, vai mostrar para você na segunda reportagem especial que trata da Copa. Brasília parece não ser muito acostumada aos turistas, mas com as Copas, a capital já está se preparando para receber os melhores. A Copa das Confederações é um teste. Somente 500 turistas estrangeiros vieram para ver o jogo Brasil-Japão. Inglês, espanhol e francês são as línguas que você pode ouvir aqui no Centro do Atendimento a Turistas do Aeroporto de Brasília. Além disso, eles dão várias coisas para facilitar a vida dos turistas. Eles dão um guia sobre todos os pontos turísticos aqui em Brasília, um mapa da cidade e um outro guia sobre os bares e restaurantes do plano piloto. Tudo isso bilíngue, português e inglês, e às vezes trilíngua com espanhol também. Se os turistas chegarem aqui em Brasília sozinhos, sem agências, existem guias no aeroporto, mas a dificuldade é que nem todos falam inglês. Para encontrar? Olha, não é fácil. Não é fácil para quem realmente precisa aqui no aeroporto um corpo de guia, né? Só se for num caso muito rigoroso que ele precisa de um guia que fale muito bem inglês, né? Que aqui não tem no aeroporto, não tem. Não domino o inglês, mas o que eu aprendi, eu me viro, né? Pegar ônibus não é a melhor solução para os turistas. Os que chegam sem agência devem pegar um táxi. Hi. Hi. Do you speak English? Little bit, yes. Oh, okay. You haven't named the hotel when you live in? I think it's Hostel Nacional. Okay, Central Brasilia, yes. How much to get there? More or less 4 and 5 reais you pay for taxi driver. Let's go. Okay, let's go. Foi uma surpresa encontrar Cláudio. Ele diz que é um dos 10 taxistas de Brasília que fala inglês. Ele fala espanhol também e arrisca francês. Além disso, o Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal oferece aulas de inglês para melhorar o atendimento aos turistas. Tem que partir do governo, do sindicato, não sei, alguma atitude nesse sentido, porque Brasília, por ser a capital do Brasil, tem uma comunidade muito pequena que fala outra língua, não só na questão táxi. Se você for em hotel, se você for em qualquer outro lugar, eu acho que a secretaria dos outros departamentos de turismo, rede hoteleira, transporte, deveria se empenhar mais, porque é muito pouco. Mas as dificuldades de comunicação não são os únicos problemas para os turistas. Há um mês, os cartões de crédito internacionais são recusados pelas caixas dos principais bancos do país. Nossa equipe foi na agência do Banco do Brasil, do campus da UNB. Um funcionário confirmou-nos as informações e diz também não conhecer a razão desse problema. Os estrangeiros só estão conseguindo sacar nas caixas de 2 bancos, HSBC e Bradesco. Faltam 11 meses para a abertura da Copa do Mundo. Para um turista estrangeiro, Brasília ainda tem muito para melhorar. Uma onda de manifestações tem varrido o Brasil inteiro. O protesto, que começou por 20 centavos, ficou bem maior e já toma conta de várias cidades do país com pautas nacionais. Eu luto pela causa do povo. Saúde. Luto dizendo que o corpo é meu. Transporte. Luto na linha da legislação, de garantia de direitos. Educação do país. Muitos foram os motivos que levaram mais de 100 mil pessoas às ruas de Brasília durante 2 semanas. O que começou em apoio ao São Paulo, por conta do aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, logo se estendeu para manifestações contra os altos investimentos na Copa. E daí, para reivindicações por melhorias nos sistemas básicos, como educação e saúde. Durante 2 semanas, aconteceram mais de 8 manifestações em Brasília. A primeira delas foi no dia 15 de junho, dia da abertura da Copa das Confederações. Mais de 2.500 manifestantes marcharam da esplanada até o estádio Mané Garrincha. Os protestos
eram contra os altos gastos para a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no Brasil. E eles protestaram diante da Copa e sob os olhares da imprensa de todo o mundo. Houve confronto com a polícia, bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e vaias aos torcedores quando saíram do jogo. Dia 17 de junho, uma segunda-feira, mais de 10.000 manifestantes marcharam até o Congresso, subiram a rampa e chegaram até as duas cúpulas. De novo, houve confronto com a polícia, vidros quebrados, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. A multidão permaneceu no local até a meia-noite e saíram aos gritos de "amanhã vai ser maior". E foi. Quinta-feira, dia 20 de junho, mais de 35.000 pessoas se reuniram na esplanada. A manifestação, que começou pacífica, se tornou violenta. Vândalos fizeram várias fogueiras no gramado da esplanada, o Palácio do Itamaraty foi depredado e paradas de ônibus foram quebradas. Houve confronto com os policiais. Foi a manifestação mais violenta. Mas a maioria dos manifestantes era pacífica e tentaram não perder o foco. Quem era contra a violência permaneceu na frente do Congresso. Durante a semana, outras manifestações aconteceram. 3.000 pessoas ali, 1.000 aqui. Aos poucos, as ruas já não estavam mais tomadas de gente. Mas agora, o que estavam tomadas de pensamento são as cabeças dos brasileiros. Mais de 2 semanas já se passaram e alguns resultados já foram vistos. O jeito parece ser esperar a próxima manifestação, o próximo resultado, a nova consciência, o novo dia. E para entender sobre essas manifestações que estão acontecendo em todo o país, nós vamos conversar agora com o professor Pablo Holmes. Ele é professor de Teoria Política aqui na Universidade de Brasília. Professor, como é que fica essa questão do apartidarismo e do antipartidarismo das manifestações? Nós não temos visto bandeiras de partido nas manifestações. Isso é um sinal claro para os nossos políticos? É um sinal... Enfim, como é que isso fica também em relação à eleição do ano que vem? Boa noite. Eu acho que no primeiro momento fica claro que essa recusa às bandeiras dos partidos, a presença das bandeiras dos partidos, pode ter a ver realmente com uma sobrecarga, com uma, digamos, com uma insatisfação com as instituições políticas de modo geral. Mas eu não sei se isso quer dizer que, por outro lado, as pessoas estejam exigindo ou cogitando um abandono da democracia. Muito mais uma demonstração, eu entendo isso muito mais como uma demonstração de certa insatisfação com as instituições e com o funcionamento da política atual, mas mais no sentido do aperfeiçoamento, pelo menos a forma como eu entendo, não acho que está no nosso horizonte político uma ruptura com o processo democrático. Para o ano que vem, minha impressão é de que é muito cedo para que a gente tenha qualquer conclusão, tire qualquer conclusão. Do ponto de vista do Congresso, o Congresso sempre foi, já é há muito tempo, uma das instituições com menos confiança por parte da população. Não imagino, e essa falta de confiança que a população tem, que o eleitorado tem com o Congresso, parece ter se, digamos assim, materializado nessas manifestações. Mas eu não diria que a gente tem a possibilidade de uma ruptura com o processo democrático. Eu diria que isso é muito improvável. Eu não vejo... É muito cedo para fazer qualquer previsão, mas no primeiro momento eu imagino que a gente vai ter um processo como normal, mas alguma mudança de posicionamento pode haver, mas é cedo para prever qualquer coisa desse tipo. Professor, e agora, pergunta para terminar a nossa entrevista. O senhor acha que esse movimento, essa questão, assim, não digo talvez as manifestações na rua, mas essa manifestação na internet também, uma certa manifestação, enfim, nas escolas, nos colégios, no trabalho, foi um movimento muito de momento? Essas perguntas são perguntas todas muito difíceis, porque da mesma forma que essas manifestações começaram de modo muito inexplicável, muito surpreendente, me parece que é difícil prever que rumo ela vai tomar. Eu acho improvável que ela saia, que ela se encerre rapidamente. Exatamente porque é uma coisa muito difusa e não há uma decisão centralizada, não há ninguém que decida, vamos para a rua, não vamos para a rua. Pelo que eu pude perceber, há vários grupos indo por motivos diferentes, por razões diferentes e conectados em redes diferentes, que muitas vezes se encontram na internet,
mas que às vezes não se encontram, ou que entram em choque, ou que entram em conflito, ou que entram em discordância. Então me parece que é muito improvável que uma decisão só cause o esvaziamento da rua. A gente já viu, não é a primeira vez que isso acontece. Me parece, claro que as causas das manifestações no Brasil me parece serem distintas das causas que levaram às ruas as pessoas na Espanha ou nos Estados Unidos. Mas me parece que a organização é parecida, e o que aconteceu nesses países é que houve uma resiliência, uma certa manutenção das pessoas na rua, e elas foram aos poucos deixando de ir por razões distintas, mas demorou muito, assim, houve um processo longo, foi um processo muito longo para que as manifestações se terminassem, porque não há uma decisão centralizada que tira elas das ruas, né? Eu acho que a gente tem que aguardar, mas me parece que elas vão continuar um pouco, talvez percam um pouco de intensidade, a gente não vai ver mais aquelas grandes manifestações da semana passada, mas não sei também, mas pode haver uma grande reação, já que o Congresso está se movimentando, o Executivo está se movimentando. Se houver alguma decisão que novamente reúna elementos para uma grande manifestação, pode voltar a acontecer. Muito obrigada, professor, muito obrigada pela entrevista. E nós terminamos o campus por aqui, mas pode nos acompanhar, pode continuar nos acompanhando pela internet, pelo site que aparece aí na sua tela. Muito obrigada.